Olá! Saber o quanto se ganha por mês e, a partir daí, planejar o que comprar e como pagar. Saber economizar e até guardar um pouquinho. São tarefas que fazem parte do nosso dia a dia, mas que nem sempre sabemos como administrá-las. E é disso que a gente fala no programa de hoje. Nesta edição, o assunto é educação financeira. Falar de educação financeira nos remete ao elemento principal dessa história, o dinheiro. Antes de falarmos como gastar, poupar e usar conscientemente, que tal conhecer um pouquinho dessa história? E você, sabe como surgiu o dinheiro? Não faço a mínima ideia. As últimas vezes que eu vi alguma coisa assim sobre lá no Oriente Médio, nos lugares Babilônia, essas civilizações antigas assim. Mas eu não sei exatamente como, onde exatamente, mas deve ter sido por lá, por esses lugares. Eu acredito que o dinheiro surgiu a partir da troca dos objetos, né? Daí, criaram o dinheiro como forma de pagamento. Eu acho que foi quando existiam as feiras e depois eles trocavam produtos, né? Que tinham excedente de produtos, eles trocavam. Depois de um tempo, eles precisaram unificar um jeito das trocas e aí acabou surgindo dinheiro. Não sei como surgiu o dinheiro. Não sei como surgiu. O dinheiro, assim como conhecemos, Natasha, é resultado de uma longa evolução. Lá no comecinho do comércio, as transações eram feitas por meio do escambo, ou seja, pela troca de mercadorias pura e simplesmente, sem a equivalência de valor. Funcionava assim. Quem colhesse mais rabanetes ou brócolis do que o necessário para si e para a sua família, trocava o excesso com quem tivesse colhido mais feijão, por exemplo. Nesse sistema de trocas, algumas mercadorias, por serem bastante úteis, se tornaram mais procuradas que outras. Foi o que aconteceu com o gado bovino e o sal, produtos que, por serem aceitos por todo o mundo, funcionavam como moedas mercadorias. Você sabia que algumas palavras incorporadas hoje ao nosso vocabulário vêm justamente dessa época de troca de mercadorias? A palavra salário, por exemplo, tem como origem a utilização do sal, lá em Roma, como pagamento por serviços prestados. Já a palavra capital, no sentido de patrimônio, vem do latim capta, que significa cabeça, em referência ao gado também utilizado como moeda de troca. Se eu não me engano, o dinheiro surgiu a partir do momento que eles descobriram que o escambo já não estava mais dando certo. Antigamente a moeda era o sal, eles usavam o sal como moeda para troca, só que estava muito difícil de medir o valor entre as coisas. A Anaíra tem toda a razão. Chega um momento em que a troca de mercadorias se torna inconveniente para as transações comerciais. Isso devido à oscilação de valor, ao fato de não poderem ser divididas e porque também são perecíveis, não permitindo assim o acúmulo de riquezas. No século VII a.C., surgem na Lídia, país da Ásia Menor, localizado onde hoje está situada a Turquia, as primeiras moedas com as características das atuais. São pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a impressão do cunho oficial, isso é, a marca de quem as emitiu e garante o seu valor. Ouro e prata eram usados para a confecção de moedas que valiam mais, enquanto o cobre para as de menor valor. Depois começaram a ser fabricadas moedas em metais menos nobres que valiam pelo número cunhado nelas e não pelo material em si. Na Idade Média surgiu o costume de se guardarem valores com ourives, pessoas que negociavam objetos de ouro e prata. Esse passava um recibo. Esses recibos começaram a circular de mão em mão, servindo como pagamento, dando origem à moeda de papel. No Brasil, os precursores das cédulas atuais foram lançados pelo Banco do Brasil em 1810. Eram bilhetes de banco que tinham seu valor preenchido à mão, igual ao que fazemos com os cheques hoje em dia. O restante dessa história você conhece. As cédulas começaram a ser usadas para valores maiores e as moedas para valores fracionados e troco. Além disso, outras formas de pagamento foram incorporadas às transações comerciais, como os cheques e cartões de crédito. Cheques, cartões de crédito, financiamentos. São maneiras de adquirir mercadorias sem ter o dinheiro em mãos. É exatamente aí que mora o perigo. Com crédito na praça, você se sente incentivado a gastar.
Daí, quando vai pagar, percebe que gastou muito mais do que tem para receber. É para evitar armadilhas como essa que surge a educação financeira. Quando a gente fala em educação financeira, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é dinheiro. E, na verdade, o dinheiro é consequência de toda uma educação, de toda uma cultura que a gente precisa ter com o nosso dinheiro. A gente vive num mundo capitalista e o dinheiro ele serve, na verdade, para trazer conforto para a gente. E para esse conforto a gente precisa administrar direito esse nosso dinheiro. O que todo mundo sabe, e não é milagre, e não é novidade para ninguém, é que a gente precisa gastar menos do que a gente ganha. E aí, na verdade, o problema é que a gente esquece de fazer conta. Na hora que a gente começa a trabalhar a parte de educação financeira, a gente lembra de gastar, mas a gente esquece daquilo que a gente tem para receber, aquilo que a gente tem como receita e gasta mais do que de fato o que a gente tem. Lançamentos, promoções, facilidade para pagar. Essas são algumas das maneiras que o mercado dispõe para atrair o consumidor e assim fazer o dinheiro circular. Com tanta sedução, saber lidar com a equação consumo e pagamento, sem extrapolar o que se ganha, é a base de uma boa educação financeira. O que eu acho que é importante é a gente entender que a gente tem desejos e necessidades. As necessidades, elas precisam ser supridas. Os desejos, não obrigatoriamente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar aquilo que de fato é necessário. Aquilo que é necessário tem que caber no bolso. Claro que roupas, sapatos, alimentação e transporte são itens essenciais para a nossa sobrevivência. No entanto, grifes famosas, restaurantes caros e carros de luxo não. E é esse o limiar entre a necessidade e o desejo. A gente tem muito essa cultura do parecer, né? Então é importante nós parecermos ser aquilo que nós não somos, né? O que significa isso? Significa eu preciso ter o sapato da moda, eu preciso ter a calça da moda, eu preciso ter a roupa da moda. Eu não preciso estar vestido, eu preciso estar na moda. E esse estar na moda é o que eu particularmente chamo de status, que custa muito caro, né? Eu preciso estar vestido, mas eu desejo ter uma marca diferente. Mas não basta aprender a discernir entre necessidade e desejo para se tornar bem educado financeiramente. Também é preciso ser bom em planejar. Isso mesmo, não existe outra maneira para fazer com que a conta, o que eu recebo, menos o que eu gasto, fique no azul. Educação financeira exige planejamento. Eu anoto tudo o que eu gasto, tudo que o quanto que eu posso gastar, tenho um limite até quanto eu posso gastar, mais ou menos assim. Pago tudo, procuro pagar tudo assim, mais ou menos na data certa, para não pagar juro. O quanto mais eu pagar, melhor. A partir de uma planilha, eu monto todos os meus gastos, tudo que é de entrada eu separo e tudo que é saída eu coloco como resultado nessa planilha. Fornecendo assim o saldo que eu tenho atual no banco e o quanto que eu gastei durante o mês e o tanto que ainda eu posso gastar até o final do mês. Saber planejar a sua vida financeira significa, antes de qualquer coisa, saber consumir de acordo com seus rendimentos, mas também saber poupar e administrar seus recursos. Tento guardar o máximo que eu conseguir no mês, mas com uma quantia mínima de R$100. Eu sentei com a minha esposa e a gente fizemos o orçamento do ano, né, quanto a gente poderia gastar durante o ano, para a gente poder comprar nossa casa própria no começo do ano que vem. E está dando andamento e vai dar tudo certo. Nós vimos há pouco o quanto é importante saber exatamente o que se ganha e o quanto se gasta para ter um bom planejamento financeiro. E isso é o tipo de coisa que parece bem fácil na teoria e bastante complicado na prática. Mas será que é assim mesmo? E como é para quem acabou de sair da casa dos pais e precisa aprender a lidar com tudo isso? Durante a vida, somos orientados para aprender a ganhar dinheiro.
Agora, como fazer esse dinheiro ser suficiente para pagar as nossas contas é algo que se aprende mesmo na prática. Quando entrou para a faculdade, Tamara se deparou com uma realidade totalmente diferente daquela que estava habituada. A jovem que sempre morou com a avó em uma cidade bem pequena do interior, passou a viver numa metrópole com cerca de 1 milhão de habitantes, repleta de shoppings, bares e uma infinidade de coisas para fazer. E junto com a liberdade de morar sozinha e poder tomar as próprias decisões, vieram também as contas para pagar. É aquela coisa de não gastar o que você quer gastar. A sociedade que a gente vive é muito consumista, né? Então, você vê e você está acostumado antes a comprar e aí você que tem que gastar, você que tem que comprar, né? Então, você fica, eu não posso comprar, mas eu quero. Então, assim, esse acho que era o meu maior problema, porque de querer comprar roupa, coisas assim, né? E muitas vezes ter que segurar para não estar gastando o que você vai ter que gastar com comida, por exemplo. Para se manter em Campinas, Tamara conta com uma pequena ajuda financeira da avó e com a bolsa auxílio do estágio que faz, ou seja, a grana é contada. A solução para administrar os rendimentos e ter sempre as contas em dia, a futura publicitária encontrou com planejamento. Eu procuro tentar prever quanto eu vou ter que gastar para cada coisa, mas eu não tenho o hábito de fazer planilha, nada assim. É meio que sei que eu vou gastar X com luz, X com água, X com aluguel, com comida, e aí tento fazer na minha cabeça uma continha lá e ver quanto vai sobrar, e aí dividir pelas semanas, por exemplo, que tem no mês, e aí saber quanto eu vou gastar por semana. É mais ou menos isso que eu faço. Claro que de vez em quando surgem imprevistos, e nessa hora, para afastar qualquer possibilidade de crise, Tamara dá mais uma apertadinha no cinto. Aí eu tento gastar menos, né, porque como eu sei que eu gastei X a mais, eu vou ter que gastar X a menos nas outras semanas. Então aí eu vou tentando gastar menos e eu não uso cartão de crédito, então ou tem ou não tem. É muito importante você saber o quanto você recebe líquido e não bruto. Muita gente esquece que tem que pagar os impostos, né? Então qual é a minha receita líquida? Com base na minha receita líquida, eu começo então a extrair primeiro as minhas necessidades, tudo aquilo que eu sou obrigado a pagar, e depois eu vou tirando os desejos. Minha recomendação, 10% disso, guarda para investimento. É importante a gente investir, é importante a gente guardar dinheiro. O problema dos imprevistos é que eles bagunçam o orçamento, principalmente para quem não tem a tal da educação financeira. Por isso, planejar é tão importante. A lição número 1 de qualquer planejamento financeiro é poupar. Os especialistas costumam afirmar que não importa o quanto você tem, é sempre possível poupar alguma coisa. Mais até, segundo eles, a situação da sua conta corrente hoje e principalmente no futuro não depende apenas de ganhar mais e mais dinheiro. Sua tranquilidade financeira vai depender mesmo do quanto você consegue poupar e planejar com o que tem agora. Já tive problemas de família mesmo, quando eu era criança, sabe? Em relação a minha mãe também, uma vez que teve aconteceu um problema que uma amiga dela veio chorando, pedindo dinheiro para ela. E daí, nisso, ela emprestou, sabe? Só que daí, nisso, a amiga dela não pagou ela e as contas dela, sabe? E ela não tinha nada, assim, também guardado ou poupado. E daí, isso prejudicou bastante ela. Então, eu vejo por esse lado. Eu falo, eu não quero passar igual. A experiência negativa vivida pela mãe de Marcela serviu como uma lição para o resto da vida. Tanto que desde o início do ano, quando começou a fazer estágio, a estudante de economia se comprometeu a poupar o máximo que conseguisse. Ainda não tenho um plano assim, pretendo fazer alguma coisa certa, específico, mas eu quero guardar, quem sabe para dar entrada numa casa, se eu começar a trabalhar depois, vai deixando a poupança, rende, tá certo que agora não tá rendendo mais nada, né? Mas rende um pouquinho
E vai deixando. Daí se eu precisar, eu preciso de um apartamentinho, uma casa, alguma coisa, ou dar entrada num carro, ou sei lá, quero investir em alguma coisa. Eu sei que eu vou ter. Apesar do trauma do endividamento familiar, Marcela só veio aprender mesmo o valor do dinheiro quando se mudou para Campinas para estudar. Longe de casa, ela teve de começar a administrar os recursos que o pai lhe dava no pagamento das contas do apartamento que divide com as amigas. E às vezes eu tenho até dó assim, de pedir dinheiro pro meu pai, porque eu falo, gente, como você gasta, né? Como o filho gasta, porque é tanta coisa que você tem que... Você fala, ai pai, hoje é o aluguel, hoje vence a luz, hoje vence a água, e dinheiro para o supermercado. Daí você vê quanto você pede, quanto que o seu pai te dá, sabe? Esforço que eles fazem mesmo por você. Porque antes a gente não se importava, né? Ia lá, ia com o pai, com a mãe no supermercado, fazia compra também. Qualquer coisa, você pedia dinheiro, tava lá, era fácil. Aí, quando eu vim pra cá, eu tenho um X por semana. Então, se aquele X faltar, eu vou ter consequência disso. O maior problema que eu vejo hoje na educação financeira é que as pessoas elas aprendem a gastar, elas não aprendem a ganhar. E é muito importante você ter esse equilíbrio entre receita e despesa. Gastar, todo mundo gasta bem, todo mundo adora gastar. Agora, ganhar, a gente sabe que é difícil. Quem quer ter controle da sua vida financeira precisa ter a consciência clara sobre aquilo que ganha e o que gasta. E estar no controle significa mesmo gastar menos do que se ganha e até poupar um pouquinho no final do mês. Parece fácil, mas de repente surge aquele sapato maravilhoso que você esperou a sua vida inteira e não dá para deixar de comprar, mesmo que fuja um pouquinho do seu orçamento. O que acontece? Descontrole orçamentário. Neste exato momento estão sendo produzidas milhares de unidades de tudo que você possa imaginar. E toda essa produção precisa ser escoada. E é só dessa maneira que os investimentos feitos pelas indústrias resultarão em lucros, que por sua vez pagarão os salários dos funcionários, os quais irão para as lojas comprar o que a indústria produziu. É esse círculo vicioso que faz girar a roda da economia no mundo capitalista. Você deve se lembrar da última grande crise econômica mundial, entre 2008 e 2009, quando o governo brasileiro reduziu os impostos sobre os automóveis para incentivar a população a comprar. O resultado dessa estratégia foi que os reflexos da recessão quase não foram sentidos no país. Agora, com a crise se instalando novamente na Europa, o governo brasileiro lança mão mais uma vez da redução de impostos para que a população não pare de comprar. Isso tudo só mostra a importância do consumo. Em outras palavras, país onde a população não compra, quebra. A educação financeira não diz que você deve parar de comprar, e sim que é preciso consumir com a consciência exata do quanto você pode gastar. Porque quando isso não acontece... Todo mês a minha conta sempre acaba passando um pouquinho do limite e fica sempre no vermelho. Então, constantemente tem esse problema. Quando eu comecei a trabalhar, tinha ganância de querer comprar tudo, né? E acabei gastando mais do que devia. Porque eu devendo mais ou menos uns 2.000, peguei da poupança, pedi para minha irmã me emprestar. Daí resolvi, graças a Deus. Não importam os motivos que levam a pessoa a contrair dívidas. O fato é que grande parte delas, na opinião de quem é especialista em educação financeira, pode ser evitada. Isso porque na maioria das vezes que extrapolamos o orçamento, fazemos por pura questão de status. O status é você ter aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você não gosta e para dizer aquilo que você não é. Então isso é o status, né? Mostrar o que você não é para quem você não precisa mostrar com o dinheiro que você não tem. E infelizmente eu acho que um dos maiores vilões que a gente tem na educação financeira é querer parecer mais do que aquilo de fato que nós somos. Se estourar o orçamento e ficar devendo já é ruim, não conseguir pagar é ainda pior. E era o que acontecia com bastante frequência com o Alexandre, estudante de engenharia de telecomunicações. Eu acabava consumindo o que eu não precisava, coisas que não tinha necessidade de consumir. Acho que também é a questão do marketing, né? Você põe na sua cabeça que você precisa daquilo,
ou porque os outros têm, você também quer ter. Aí você vai lá e exagera. Tudo que eu queria, eu comprava. E foi aí que eu comecei a ver que, né, tipo, chegou no momento que eu exagerei mesmo. Fiquei no vermelho por muito tempo. A mudança no comportamento financeiro do universitário veio com a leitura de um livro que ensinava como poupar dinheiro. E aí ele mostra como você pode fazer, né? Se você tem dificuldades financeiras, problemas com dinheiro, você consome demais, então você pode, com base nisso, começar a enxergar que o que você está consumindo, se é demais, se é de menos. Supondo que eu esteja inadimplente, supondo que eu não consiga quitar as minhas obrigações, a primeira coisa é fazer uma planilha para poder entender para onde está indo esse dinheiro. Inspirado pelo tal livro, Alexandre agiu exatamente como aconselham os especialistas em finanças pessoais. Identificou o problema relacionando todos os seus gastos e cortou o que poderia ser considerado supérfluo. É só você selecionar o que você está consumindo no mês, você descreve o que você está consumindo no mês e aí você começa a analisar. Você tem que chegar a um conceito, né? De que coisas que são necessárias para você, o que não é necessário naquele momento. Então roupa, calçado, essas coisas. Se você vê que precisa, você vai comprar realmente o que necessita. Se você não precisa, então você não compra. Com a vida financeira no azul, o antigo endividado já consegue até fazer planos para o futuro. Eu tenho um plano, sim, sei lá, de comprar minha casa, né, ter o meu carro. Vou continuar seguindo as instruções do livro, porque realmente ajuda. Se você seguir a risca, ajuda mesmo. Ganhar e guardar dinheiro. Quem não gosta? Na sociedade de consumo em que vivemos, essas ações são prazerosas. Difícil mesmo é economizar, não é mesmo? Nem sempre. Algumas pessoas têm muita facilidade em guardar dinheiro e encontram motivação para isso fazendo planos. A minha cunhada vai viajar para o exterior, né? E eu pedi para ela trazer algumas coisas para mim, para o meu irmão. Roupa, óculos, jogos, tênis. Esse é o motivo mais recente que fez com que o Celso guardasse dinheiro. Desde pequeno, tudo o que quis comprar, o aluno de engenharia ambiental conseguiu poupando. Nunca gostei de fazer dívida, sempre gostei de comprar as coisas à vista. No meu caso, foi sempre jogos, né? Desde criança eu gostei muito, né? Sempre foi caro e sempre precisou dessa mentalidade. Né? Essa mesma mentalidade levou Thaís até a Califórnia, nos Estados Unidos. Sempre tive vontade de fazer intercâmbio, desde eu acho do ensino fundamental, porque as minhas amigas já iam comemorar os 15 anos fora do Brasil. E eu sempre tive muito interesse pelos Estados Unidos, em particular, assim. E sempre me interessei muito pelo inglês. Então, meu intuito sempre foi ir para aprimorar a língua. E aí eu só esperei uma oportunidade de juntar o dinheiro para ir mesmo, porque eu sabia que a minha família não teria condições de me ajudar com todo o dinheiro que eu gastaria lá. A oportunidade de juntar o dinheiro que precisava veio com o início da faculdade, quando Thaís começou a participar de projetos de iniciação científica e depois a fazer estágio. Tudo o que ganhou com essas atividades durante 2 anos e meio foi guardado em uma conta. Eu reduzi muitas coisas que eu costumava fazer para poder não gastar esse dinheiro, assim. Roupa eu não comprei durante todo esse tempo, foi bom porque eu aproveitei lá. Nunca fui muito de festa, então, que é uma coisa que a gente da minha idade costuma gastar bastante. Mas eu tive que reduzir certas atividades, lazer, para poder guardar esse dinheiro. Eu gasto muito com livro e DVD, são coisas que eu gosto muito. Eu também cortei nesse período. Ouvindo a Thaís e o Celso contarem as suas histórias, a gente se pergunta: por que parece tão fácil para eles e tão difícil para a maioria das pessoas? É que os dois aprenderam desde cedo a ter o controle do orçamento e traçar objetivos. Tem bastante gente inclusive pessoas da minha família, que fazem muitas dívidas, né? E aí acaba se perdendo. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que é uma atitude que beneficia muito, né? Deixa muito mais simples na hora de comprar as coisas. Eu falo para todo mundo que eu trabalho com metas. Eu sempre tive agenda
E eu sempre usei, sempre anotei os meus gastos e o dinheiro que eu precisava guardar lá. Mas eu tive que ter um pouco mais de autocontrole durante esse período que eu estava guardando, porque eu sempre pensei, ah, não, esse mês eu vou gastar R$100. E eu sempre passava um pouquinho que fosse eu passava. Eu não quis passar nesse período que eu estava guardando para o intercâmbio. Então eu tive que ter muito mais autocontrole, assim. A gente não faz o investimento à toa. Né? De novo, quer dizer, para que a gente precisa do dinheiro? Para trazer conforto, né? Para suprir as nossas necessidades. Então a primeira coisa que eu preciso ter em vista no momento que eu faço o investimento é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer a viagem para o intercâmbio. Se meu objetivo é fazer a viagem, quanto custa essa viagem? E aí eu preciso ter planilhado absolutamente todos os meus custos, não basta simplesmente a viagem, né? Eu vou ter o curso, eu vou ter a viagem, eu vou ter os passeios, tem uma série de coisas que eu preciso levar em consideração. Uma vez sabendo qual é o meu custo, eu já consigo me programar em função do tempo que eu tenho para juntar esse valor futuro. Eu fui pagando todos os boletos, o dinheiro referente à matrícula, a passaporte, a visto, toda a parte que eu precisava pagar para fazer parte da escola e passagem de avião. E aí a minha família foi juntando um dinheirinho na poupança para eu gastar lá. Seja para fazer um intercâmbio, comprar um carro ou sei lá o quê, uma das principais regras dos poupadores é: dinheiro guardado é dinheiro que não existe. Ou seja, não tire nenhuma quantia de suas economias com a intenção de repor depois. Nunca parei para pensar nisso, né? No que eu poderia comprar com o que eu tenho agora, né? Porque eu sempre me concentro no que eu quero mais para frente, né? Então isso nunca chegou a ser um problema para mim. A renda do brasileiro está aumentando e o consumo também. E apesar da crise na Europa, o otimismo em relação à economia prevalece. Mas nem sempre o que está bom hoje pode continuar assim no futuro. Por isso, planejar e poupar é tão importante. E essa edição do Assunto É está terminando, mas você pode vê-la no canal da TV PUC Campinas no YouTube. Eu me despeço por aqui, a gente se vê na próxima edição. Até lá!